Boa noite a todos. Eu me chamo Vinícius Santos e hoje é dia 58 do meu treino de oratória. Agora são 20 horas e 47 minutos, dia 30 de julho, dia 30 de 7 de 2026. E hoje eu gostaria de abordar um assunto que... Pera aí. Bom, vamos lá. Voltando aqui. Pera aí, só um instante. Tá, de volta. Hoje eu gostaria de abordar um assunto que é para aquela pessoa que ela tem ambição, ela tem vontade, ela tem aquele desejo ardente de querer crescer na vida, sabe? Aquele desejo, a vontade, que é a primeira dói, as outras ensinam. Então, mais especificamente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre vendas. Então, a primeira vez que você tenta vender algo, você não está só vendendo um produto, você não está vendendo aquele serviço. Quando você estuda e começa a trabalhar aqui, aqui e ali, e você tem que descer pro fight, pras vendas, sabe? E venda não é dom, venda é técnica. Então, quando você desce para esse campo de vendas, essa selva, a primeira vez você não está apenas vendendo, está testando pela primeira vez se o seu trabalho vale alguma coisa para alguém de fora. Então, você basicamente vai estar testando se aquilo que você está fazendo pela primeira vez vale a pena e se vale aquele valor que você está cobrando. Então, e isso seja em qualquer área da sua vida. Então, se você criar um SaaS, se você criar qualquer coisa, ou se você decidir seguir outra carreira, se você, putz, hoje é meu primeiro dia como advogado mesmo, e aí você vai vender, vai lá tentar vender o seu peixe, sabe? Tentar encaixar um cliente. Ou qualquer coisa que você for fazer e tiver a primeira, vai doer, cara, porque você não vai estar somente testando essa venda. Você vai estar testando se aquele produto vale aquilo que você está cobrando, se tudo isso que você vai fazer, sabe, seja elétrica ou qualquer coisa. Bom, eu criei um produto e eu vou jogar no ar, eu vou vender, eu vou testar. Vamos supor que eu crio uma plataforma que eu ofereço alguma solução para algum problema de alguma pessoa. E aí eu chego lá para oferecer, cara, olha só, é assim, e você começa a vender seu peixe ali. Porém, a primeira venda, antes de você entrar naquela área de começar a explicar como que funciona tudo, tem aquele momento que você vai pensar, será que eu tô cobrando certo? Será que eu vou cobrar certo? Será que esse é o valor? E se não aprovar? Então, sabe, a primeira venda, ela dói muito. Então, você tem que, às vezes, a pessoa acaba tomando um não, mas eu vou chegar lá. E por ser a primeira coisa de você estar testando tudo isso, isso ativa um medo de rejeição. Então você tem medo de ser rejeitado. E o medo de ser rejeitado é muito mais forte do que a venda é o medo de ser rejeitado. Ali, a primeira venda ela é muito mais forte do que a 10ª venda, do que a venda de número 50. Então, você já deixou de tentar vender algo com medo de escutar um não, sabe? De ter que escutar alguém falar não, entende? Então, antes da primeira venda, cada não parece confirmar a dúvida de fundo. Talvez eu não tenha o valor real para oferecer. Talvez eu não esteja oferecendo o conteúdo certo, as coisas certas. Talvez isso que eu esteja vendendo não seja a coisa que eu consiga vender. Talvez eu não seja uma boa pessoa, um bom vendedor. Talvez eu não tenha um dom. Porém, não existe dom, talento, existe técnica. E é isso que você tem que aprender a dominar. Então,
antes da primeira venda, cada não que você toma só confirma isso de que, putz, talvez eu não seja bom, e aí tem todo esse lado negativo. Então isso pesa mais, muito mais do que deveria por causa do viés de negatividade. Você está começando algo, é a primeira vez, você nunca vendeu. Então o cérebro ele dá mais peso emocional a experiências negativas do que as positivas de intensidade parecida. Então, a mesma intensidade entre um não e um sim, o cérebro ele dá mais peso para esse lado negativo do que para o lado positivo. Entende? Então, uma crítica dói mais do que um elogio parecido. Então, você ser criticado e ser elogiado sendo totalmente o oposto. Ali, sabe, uma pessoa falar que o que você vende, o que você está tentando vender não é a coisa mais agradável. Porém, você receber um elogio, bom, o cérebro ele vai dar mais peso para aquele não do que para aquele sim. Então, por isso, o primeiro não parece maior do que realmente é. Porém, ele não é um bicho de 7 cabeças. É apenas um não. E isso, seja nas vendas, seja em, sei lá, se você quer conquistar uma garota, você chega na menina. Ai, nossa, eu não vou chegar em ninguém. Ou às vezes você até consegue chegar, porém você chega, sabe? Nossa, você já tá com aquele pensamento, às vezes trava, fala tudo errado, enfim. Mas, vamos chegar lá aos poucos. Então, venda em qualquer área é estatisticamente um jogo de números. Envolve muito mais não do que sim, mesmo para os melhores vendedores. Então, acredite, isso não é só com você. As pessoas que mais sabem vender nesse mundo, elas tomaram mais não do que sim. A única coisa é que elas sabem administrar. E aí tem um livro de Peter Thiel. O nome do livro é De 0 a 1, até o 1, do 0 ao 1. E bom, normalmente a sua vida vai ser assim, ela é assim, sabe? Então, qualquer vendedor que ele seja muito bom, seja lá o Lobo de Wall Street vendendo, o Jordan Belfort vendendo ações, empurrando ações nas pessoas. Bom, os melhores vendedores, eles acabam escutando muito mais não do que sim. A diferença é que o sim é o que coloca ele em cima daquele palco, sabe? Mas, em geral, o não é o que faz com que ele chegue lá. E é isso que você tem que pensar. Você vai tomar mais não do que sim. E o primeiro não significa que você esteja errado, que você, bom, talvez não seja bom, talvez você não possa adquirir a técnica das vendas, mas que você apenas tomou um não, sabe? E esse não que você toma, ele acaba mudando de significado depois que você consegue fazer a primeira venda. Porque antes, cada não parece uma sentença sobre a sua capacidade. Depois de vender uma vez, mesmo que só uma única vez, o não vira um dado, não é mais uma sentença. Então, mesmo que você consiga vender uma única vez, é isso que você tem que colocar em mente. E é por isso que eu falo de você focar naquilo que está no seu alcance. Você não deve focar na venda de número 50, você não deve focar no Rolls Royce, na sua mansão na Escócia, ou seja lá qual seja o seu sonho, mas que deve focar no próximo passo. Qual é o próximo passo que eu consigo dar? O que eu posso fazer que vai me aproximar da pessoa que eu quero me tornar? Entende? E quando você começar a se perguntar essas coisas e começar a praticar, começar a pôr em prática tudo isso, você vai ver que vai ser muito mais menos complexo do que você imagina. Então aquele não, ele é apenas um dado. É isso que você tem que colocar. Eu tomei um não, tá tudo bem, é apenas um não. Mas eu vou começar a tomar um sim, eu vou tomar um sim daqui, um sim dali. E vai ser sempre assim. Então, a primeira venda ela dói porque você não
tem aprovação das pessoas, você não tem aprovação de algum negócio, de uma pessoa, enfim, do seu cliente em geral, você não tem aprovação. Então, quando você consegue fazer essa única venda, aquele não, ele acaba virando um dado e não uma sentença. Então você não olha para aquele lugar, para aquela coisa e fala, nossa, é um bicho de sete cabeças. Não é, eu consegui vender. Então eu consigo vender mais e mais e mais. O que eu preciso fazer? Eu preciso potencializar minhas vendas. Eu preciso vender melhor. E aí tem diversas formas de vender, de você vender mais, vender melhor, vender no volume, ganhar na margem, enfim, que seja. Mas o que você tem que saber fazer, o que você tem que aprender é que o não, ele é a coisa mais normal que vai te acontecer nessa vida, sabe? Isso seja nas vendas, né, nos relacionamentos, se você tenta aqui, você tenta ali, você vai tomar um não. Antes, talvez você tome 10 não para chegar no seu primeiro sim. E aí eu te pergunto, você tá disposto a passar por esses 10 não? Entende? Eu falei disso no dia 54, sobre você focar no próximo resultado, sabe? No resultado de número 1 e não no número 100. Então, às vezes, você fica ansioso pensando, cara, minha vida... E você começa a dar esses devaneios de cenários, de poderia ser assim, 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 poderia ser assim, 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 sabe? Cara, eu quero um Rolls Royce, eu quero uma mansão, uma mega mansão, um palácio na Escócia, eu quero um jato, eu quero um iate, enfim, qualquer coisa que seja, eu quero, sei lá, ter um negócio, um apartamento, uma casa, uma família, tá tudo certo. Para você chegar lá, você vai ter que dar um passo. E esse passo vai exigir muita coragem, porque você pode tomar um não de cara, mas, lembrando, é apenas um dado. O que você tem que fazer é continuar a caminhar. Então você continua, sem resultado. Então você toma um sim, e aquele não, ele vira um dado. Se você tiver isso em mente, de que o não que você toma é apenas que você não consegue, não é que você não tem a capacidade, mas que você não tem o know-how de vendas, que você não tem habilidade, e é isso que você tem que perceber, que talvez você não seja tão bom. Isso não é algo ruim, não é negativo. É você reconhecer de que, cara, eu não sou tão bom, eu não sou esse cara foda assim, mas eu vou ganhar no desempenho. Eu tive um cliente que ele tava falando que ele trabalhou 21 anos na Volkswagen. E aí ele tava falando que ele nunca foi assim, inteligente, ele nunca adquiriu as coisas muito rápido. Então, às vezes, ele tinha aqueles cursos de vendas, e aí a galera pegava ali de primeira, ele diz que tinha que chegar em casa e revisar 3, 4, 5, 6 vezes para aprender aquilo. Mas se não ganha, é mais que ele não ganhava no talento, e sim que ele ganhava no esforço, sabe? No trabalho, na dedicação. E é isso que você tem que entender. Talvez você não tenha as técnicas que outra pessoa tem, as habilidades que outra pessoa tem. Mas você pode ganhar no desempenho, na força de vontade, sabe? Na ambição, eu quero isso, sabe? Eu vou ser sempre desempenhado. Ah, mas aquela pessoa, ela leva 5 não para tomar um sim, eu tô levando 30 para tomar um sim, então eu vou fazer mais 30 até eu começar a adquirir o know-how das vendas e eu aprender a administrar isso, sabe? Aprender a lidar com esses não. Ah, eu levo 100 não para tomar um sim, então eu tenho que melhorar. Então você vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Eu não sou bom, eu não sou tão bom quanto eu achei que seria. E aí você continua a caminhar e, sei lá, de 30 nãos que você leva para um primeiro sim, depois de, sei lá, 6 meses você leva 29 não para um primeiro sim, depois 28 não para um primeiro sim. E aí vai diminuindo, porque você vai adquirindo essa habilidade, sabe, de saber lidar com o não. E você vai aprendendo a fazer perguntas. É, bom, eu não diria que é científico, mas
que conforme você vai tomando esses não, você vai aprendendo a lidar com as pessoas, aprendendo a fazer perguntas, a pergunta certa. Putz, o que eu fiz de errado que eu não consegui vender? Sabe? O que eu poderia ter feito? Então você corrige, corrige, corrige. Ah, não, opa, peraí, é corrigir aqui, ali, aqui. Sabe? É basicamente isso. Então, foca naquilo que você está, naquilo que está no seu alcance. O que é que está no seu alcance? O meu alcance está eu tentar fazer a minha primeira venda. Depois que você faz a primeira venda, você consegue ter essa confiança de que, cara, eu consegui fazer uma venda, eu consigo fazer uma venda mais vezes e mais vezes e mais vezes, até eu fazer 100 vendas, 200 vendas, e o que pode mudar a minha vida. Então, é basicamente isso. Você deve focar na primeira venda. A primeira venda é a que mais ensina, mas depois o resto é apenas a primeira venda, ela dói um pouco, na verdade, né? As próximas, elas ensinam como você deve lidar com as coisas. Mas uma coisa que a primeira venda ensina, que nenhuma teoria ensina, é como lidar com a objeção real. E é isso que eu estou falando. Como ajustar seu discurso, como não levar rejeição pro pessoal, sabe? Você vai tomando esses não, você vai... Peraí, putz, eu tentei vender fazer minha primeira venda, eu não consegui. O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer assim? O que eu posso mudar, entende? Cara, se eu tivesse feito essa pergunta, e você vai levando isso pro próximo cliente, até você fechar o negócio, até você ter o seu primeiro sim. Então, cada venda seguinte não é só mais uma. É uma repetição com pequenos ajustes, práticas deliberadas em ação. Então, a primeira venda prova que é possível. As próximas ensinam a fazer melhor, mais rápido, com menos desgaste. Então, se você está começando algo e está demorando para ter resultado, bom, eu digo que por você não ter o saber dessa tal área, talvez seja por isso que esteja demorando esse resultado, mas que depois que você tiver um resultado, mesmo que seja pequeno, os próximos resultados, eles vão vir maiores, mais rápido, com menos desgaste, porque você vai aprendendo a lidar, sabe, com as coisas, com os não, com o sim, como, se eu conseguir fazer uma venda, como que eu consigo fazer uma venda. Bom, então é basicamente isso, é você entender isso. Você não pode esperar o momento perfeito, sabe? Você ter a oratória perfeita para começar. Não pode esperar as coisas ficarem perfeitas. Comece e elas vão se ajustando com o tempo, tá? Então, para de esperar se sentir pronto, preparado o suficiente. Para de esperar esse momento, porque esse momento nunca vai chegar. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar num grau perfeito ali de nossa, agora eu consigo fazer. E mesmo que você se sinta preparado, basicamente na linha da perfeição, você mesmo assim não vai conseguir. É capaz de você tomar um não, entende? E aí isso vai doer mais ainda, porque você vai olhar, cara, eu tava perfeito, por que eu tomei um não, sabe? Então começa mesmo com as imperfeições, falando errado, talvez com um produto não tão perfeito. Bom, foque na primeira venda, o resto ela é consequência, ela vem. A segunda, a terceira, a quinta, a décima. O mais importante é o primeiro resultado. E esse resultado pode ser minúsculo, pequeno. Ele vai mostrar que você está no caminho, sabe? De que é possível. É possível. Então, trate cada não como um dado, não como uma sentença, não como, nossa, eu sou ruim, eu realmente não sou bom nisso, mas como eu tomei um não, eu vou ajustar. O que eu errei? O que eu poderia ter feito que me levaria ao sim? Então, comece a tratar isso dessa forma, sabe? Um dado, o que eu posso mudar? O que eu posso levar para o próximo cliente? Bom, eu consigo recuperar esse cliente, como que eu consigo recuperar, sabe? A melhor coisa que vai te fazer vender é você saber fazer perguntas atrás de perguntas. E
quem faz as melhores perguntas é quem acaba conduzindo a conversa, que leva o cliente a entrar naquele funil de venda, sabe, de compra, aquele checkout onde ele aperta comprar e paga. Entende? Então a primeira venda dói porque a primeira prova. As próximas, elas ensinam porque já não são mais sobre provar nada, são sobre melhorar. Então, qual é a sua primeira venda que ainda está esperando você tentar, apesar do medo do não? Então, o que você está esperando para começar? O que você está esperando para dar o primeiro passo? Sabe? Pensa nisso. Bom, hoje é dia 58, agora são 21 horas e 11 minutos, dia 30/7/2026. Eu espero que as pessoas que estejam vendo esse conteúdo tenham compreendido, que tenha tirado algo de bom, algo de positivo desse vídeo. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Tenha uma ótima noite e até amanhã.